começar com essa pergunta, né? Você é justo? E vamos observar algo que parece um pouquinho confuso, porque talvez esse texto deveria ser escrito da seguinte forma: poucas são as aflições do justo, porque Deus os livra de todas. Mas a Bíblia faz questão de nos fazer um alerta, para que possamos revisar e ver, né, de uma forma bem clara, que quando alguém planeja viver de uma forma justa, esta pessoa vai ter mais aflições do que os injustos. Nós vamos ver que Deus vai intervir a favor do justo, é o que diz o texto. Haverá livramentos, mas eu quero te mostrar algumas coisas que talvez possa fazer você entender um pouco mais as perseguições, as dificuldades que você pode enfrentar ao longo da sua caminhada. Deixa eu usar um exemplo simples para falar de justiça. Suponhamos que seu horário de entrar no trabalho, no emprego, na empresa onde você está como colaborador, seja às 8 horas da manhã. Mas por algum motivo você não conseguiu chegar no horário, e você então vai chegar às 9h30 da manhã. Mediante ao horário que você deveria estar, você se torna um injusto. Não é justo com as pessoas que trabalham com você, não é justo com as pessoas que pagam o seu salário, que você chegue fora do horário estabelecido. Você acabou de se tornar um injusto. Porém, você traz na mão, ao chegar no trabalho, um atestado médico. E esse atestado diz, né, ou você traz o histórico dele, que durante a madrugada você teve um problema de saúde e que você acabou necessitando procurar um auxílio médico, e que por causa desse problema, por causa desse mal-estar, desse mal súbito, né, você então necessitou chegar atrasado. Você nem faltou, você simplesmente está trazendo um atestado que justifique aquela, né, 1h30 de atraso. Você agora está justificado pelo atestado. O atestado acabou justificando ou tornando você justo, mesmo havendo injustiça. Continua tendo 1h30 de atraso. Pessoas tiveram que fazer o serviço que você deveria ter feito. O patrão vai te pagar as mesmas horas, mesmo não trabalhadas. E por que tudo isso acontece? Porque alguém justificou você. Aqui você se torna um justo através de um documento que você carrega na mão. Quando nós estamos falando a respeito de pecado, é exatamente isso que Cristo fez. Quando nós estamos falando da intervenção de Cristo para transformar eu e você em justo, os nossos pecados, eles não são mentiras, eles não são ilusões, eles são uma realidade. Mas Ele nos justificou. Mas deixa eu ir além um pouquinho para lembrar você o que diz respeito também à dificuldade que o justo enfrenta para viver. Todas as vezes que você resolve ser alguém justo, ser alguém certo, alguém correto, agora usando a palavra justiça numa outra conotação, você precisa estar preparado para viver alguns dissabores,
Bom, suponhamos que seu vizinho resolveu colocar um gato no relógio dele, ou uma ligação clandestina, tá certo? E anda fazendo um calor terrível, mas o ar-condicionado do seu vizinho, menino, como ele tem dinheiro para pagar aquilo, não desliga, os meninos ficam no computador. Bom, eu queria lembrar você que a companhia elétrica tem uma estrutura para medir a carga que saiu. E eu queria lembrar você que a companhia elétrica não vai ficar nesse prejuízo. Alguém vai pagar esse geladinho, certo? E quem é esse alguém? O justo. Talvez você já começou a entender o que é a aflição do justo na energia elétrica. Quando você deseja e vai fazer as coisas corretas, vivendo no ambiente onde nós estamos, inevitavelmente você vai ter que estar equipado, preparado pelo poder do Espírito Santo, dos anjos e de toda essa cobertura celestial que nós temos, graças a Deus, à nossa disposição pela graça do Eterno, a entender que muitas são as aflições do justo. Você não pode fazer um montão de coisas que os outros podem. Tu tem até vontade de falar. O outro te xinga, o outro faz, o outro não paga, o outro... Mas quando chega na tua vez, eu vou ser franco para você, você vai viver como Deus delineou, mas vai ser com aflição, porque para ser justo, o negócio é um grande desafio. Sim ou não? Não denuncie gato dos outros, tu é que paga, mas X9 é algo terrível, tá certo? Não, mas só estou te mostrando como é difícil ser justo. Há um tempo atrás, um rapaz falou comigo: poxa, pastor, eu sou cristão, arrumei uma namoradinha, namoro direito, respeito menina, uma menina de família que eu estou querendo casar. Pô, pastor, ela ficou com outro menino. Procurei saber porque o menino faz coisa que eu não faço, passa a mão onde eu não passo, mostra as coisas que eu não mostro, certo? Porque o menino vive uma vida com justiça. E olha como é que ele está sendo envergonhado. Eu queria só que você fosse adaptando para você, porque muitas vezes você vai sair de casa e vai encontrar as injustiças no trânsito, as injustiças nas filas, as injustiças em muitos lugares, e sua reação, certo, sempre vai estar pautada em colocar Deus em primeiro lugar. Então eu queria preparar você para o sofrimento. Muitas, fala para quem está do seu lado assim: está preparado para sofrer, justo? As notícias hoje não são boas, mas faz você rever. Bom, segundo texto, Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Preste atenção nesse texto, que eu quero refletir com vocês sobre ele. Já que eu falei que para viver na justiça é pesado, é desafiador, porque na vida do justo, o justo precisa estar preparado para muitas aflições. Esse texto diz que antes de querer ser justo, antes de querer andar com Cristo, antes de querer ser crente, é melhor você sentar e descobrir quanto custa. Antes de desejar fazer,
Antes de dizer um sim para Cristo, é muito legal você saber se você tem como pagar, se você está disposto a pagar o preço para ser esse cristão, porque é isso. Esse texto aí não está falando de torre, ele continua aparentemente falando de uma guerra, mas não está falando de guerra. Ele simplesmente está iniciando dizendo: aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer andar comigo, ele precisa estar intencionado em pagar o preço de andar com Cristo. Essa é a grande verdade. Tem muita gente que vem para a igreja e não sabe quanto custa. Não sabe quanto custa rever seu vestuário. Não sabe quanto custa rever seu vocabulário. Não sabe quanto custa rever os ambientes que frequenta. As pessoas não têm noção do quanto custa. Viver com Cristo, segundo o próprio Cristo, requer daquele que o segue, não o siga de mãos vazias. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Há uma responsabilidade e nós precisamos rever isso. Se estamos dispostos a mudar nossas roupas, não estou, então eu já sei. Estamos dispostos a mudar nosso vocabulário? Não, é pesado demais. Eu estou disposto a mudar meus hábitos, meus costumes, os ambientes que eu frequento? Não, pastor. Então, isso significa que você não está pronto para ser discípulo. Pode continuar vindo à igreja. Evite levantar a mão. Evite dizer que colocou Jesus no centro da sua vida, porque ainda é caro demais para você. E eu respeito, e ele também. Segundo a Bíblia, se você não está em condições de pagar um voto, é melhor não fazê-lo. É assim que funciona. Então nós precisamos entender e rever isso. Eu estou apto para pagar este preço? Descubra o quanto custa antes de comprar, não é assim que eu poderia usar? Quando você olha para alguma coisa interessante que o preço não está exposto, a primeira coisa que você pergunta é: qual é o valor? Quanto custa, por favor? Tem frete? Você quer saber todas as coisas, porque você precisa ter uma noção se está pronto para pagar. Hoje muitas pessoas querem, viver uma vida com Cristo, na igreja, na liderança, com honra, com isso, tendo respeito, admiração, autoridade. Para cada coisa que você quer, tem um preço. Existem lanchonetes que você vai pedindo os sanduíches e à medida do que você pede, o valor é acrescentado. Há um acréscimo mediante aquilo que você quer que esteja no seu sanduíche. Na nossa vida com Deus também funciona assim. Nós precisamos rever isso. Eu gostaria de ser admirado, tem um preço. Eu gostaria de ser visto como alguém que tem conhecimento, tem um preço. Eu gostaria de ser visto dessa forma, de ter isso, de ter aquilo. Então, para cada uma dessas coisas, tem um valor a ser cobrado de entrega, que nós precisamos ter esse entendimento. É assim que funciona. Antes de construir, antes de ir à guerra, descubra se você está apto para pagar. Você quer casar? Tem um preço. Um preço financeiro, um preço emocional, um preço espiritual, tem um preço. Você não gosta de dizer quanto custa, onde vai, nada disso, não tem problema. Só não pode casar. Você quer ter filho? Mas tem um preço, sim ou não? Você quer ter sogra? Tem preço. Você quer ter cunhado? Tem preço.
É ou não é? Você quer ter vizinho? Tem preço. Não quer ter vizinho? Compra um negócio assim no ermo, longe dos outros. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Terceira coisa que eu acho importante nós olharmos com bastante cuidado, Mateus 7:6. Mateus capítulo 7, verso 6. Não deem aos cães o que é, nem joguem as suas diante dos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles que voltando-se não estraçalhem vocês. Preste atenção, porque eu quero fazer uma revisão desse texto também com você. Eu não sei como você olhou isso ao longo do tempo, mas esse texto diz duas coisas. Uma, tem algo de valor nesse texto. Nesse texto tem o santo e nesse texto tem as pérolas. Nesse texto tem duas coisas. Esse texto tem os cães e esse texto tem os porcos. O texto diz que alguém pega algo que é santo para si e entrega para um cão que não é capaz de reconhecer o que é santo. Alguém tem uma pérola ou algo que tem valor para si e entrega para um porco que não é capaz de reconhecer o valor daquela pérola. O texto diz que depois de ser entregue e aquilo que você deu de valor seja desprezado, uma confusão seja estabelecida e ela se desenrola aqui. Pastor, dá para falar isso de uma forma mais clara? É simples. Muitas vezes damos para o outro as nossas pérolas e as coisas que são valiosas demais para nós. Estou cansado de ouvir mulheres dizerem para mim o que são capazes de fazer nos seus casamentos por seus maridos, com uma entrega, e eu trabalho, eu faço isso, eu arrumo a cama, eu arrumo aquilo, eu faço comida. Ela está me mostrando suas pérolas, mas ela nunca parou para pensar se a pérola do marido é a mesma dela.